Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santos André Quintai Gon, presbítero, Paulo Chon Azan e companheiros mártires memória. Primeira leitura. Guarda o teu mandato íntegro e sem mancha até a manifestação gloriosa do Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo 6, 13 e 16. Caríssimo diante de Deus que dá a vida a todas as coisas e de Cristo Jesus, que deu o bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos, eu te ordeno, tarda o teu mandato íntegro e sem mancha até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação será feita no tempo oportuno, pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu, nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 99 e 100. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor, só Ele, é Deus, Ele mesmo nos fez, e somos seus, nós somos seu povo e seu rebanho. Entrai por suas portas dando graças, e em seus átrios com hinos de louvor, dai-lhe graças, seu nome bendizei. Sim, é bom Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Felizes os que observam a palavra do Senhor, de reto coração e que produzem muitos frutos, até o fim perseverantes. Evangelho. O que caiu em terra boa são aqueles que conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 8, 4, 15. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam, e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria. Mas eles não têm raiz, por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo, são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Hoje celebramos com reverência a memória de Santos André Quintai Gon, Paulo Chon Azan e seus companheiros mártires, testemunhas da fé que floresceu em meio à perseguição, como sementes que caíram em terra boa e deram fruto na perseverança. A liturgia nos convida a contemplar o mistério da palavra semeada, da fé vivida com coragem, e da fidelidade que resiste ao tempo e à dor. O Evangelho segundo Lucas, escrito por um médico convertido ao cristianismo e discípulo de Paulo, é destinado a comunidades gentias e tem como objetivo revelar que o reino de Deus é para todos, mas exige escuta profunda, coração fértil e perseverança. A parábola do semeador, contada por Jesus à multidão, é mais que uma metáfora agrícola, é um espelho da alma humana diante da palavra divina. A primeira leitura da carta de São Paulo a Timóteo, escrita por volta do ano 65 d.C., é um apelo pastoral e pessoal. Paulo, já envelhecido e próximo do martírio, exorta seu discípulo a guardar o mandato da fé com integridade até a manifestação gloriosa de Cristo. É uma carta escrita em tempos de perseguição, quando ser cristão era arriscar a vida. Paulo fala como quem sabe que a fidelidade não é apenas doutrina, mas testemunho,
como que ele próprio deu diante de Pôncio Pilatos. A carta é destinada a líderes da igreja nascente, mas ecoa até hoje em cada coração que deseja viver a fé com autenticidade. O Salmo 99, um hino de louvor, nos recorda que somos o povo e o rebanho do Senhor. Ele nos fez e a ele pertencemos. Em tempos de dor, essa certeza é consolo. Em tempos de distração é chamado. Com canto apresentai-vos diante do Senhor, não com máscaras, mas com verdade. A bondade do Senhor é eterna, e sua fidelidade não falha, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. No século XIX, a Coreia vivia sob a dinastia Joseon, marcada por um sistema confucionista rígido, onde o cristianismo era visto como ameaça à ordem social e política. A fé cristã chegou ao país não por missionários estrangeiros, mas por leigos coreanos que estudaram textos cristãos trazidos da China. Paulo Chonazan foi um desses leigos, catequista e líder da comunidade. André Kim Tae-gon, o primeiro sacerdote coreano, foi ordenado na China e voltou à sua terra sabendo que sua missão o levaria ao martírio. Ambos viveram num tempo em que professar a fé era crime, e a cruz não era símbolo de devoção, mas sentença de morte. Foram perseguidos, torturados, executados, mas não negaram a palavra. Foram terra boa. A parábola do semeador, segundo os padres da Igreja, como Santo Agostinho e Orígenes, é uma chave de leitura espiritual da vida cristã. Santo Agostinho ensina que os diferentes solos representam os estados do coração humano, o coração distraído, endurecido, sufocado pelas preocupações, e o coração aberto à graça. Para ele, a terra boa não é apenas disposição natural, mas fruto da ação da graça e da colaboração humana. Orígenes, por sua vez, destaca que a palavra é sempre eficaz, mas sua frutificação depende da liberdade e da disposição interior do ouvinte. A frase "quem tem ouvidos para ouvir, ouça", pronunciada por Jesus no Evangelho de Lucas 8, é uma expressão profundamente simbólica e espiritual. Ela aparece diversas vezes nos Evangelhos e no livro do Apocalipse, e carrega um convite à escuta verdadeira, não apenas física, mas interior e espiritual. No contexto da parábola do semeador, essa frase é o fecho da narrativa inicial e o chaveamento para a revelação do mistério. Jesus fala à multidão, mas sabe que nem todos estão dispostos a compreender. A escuta que ele exige é aquela que acolhe a palavra com o coração, que se abre à transformação, que não apenas ouve, mas escuta com profundidade. Na tradição bíblica, ouvir é mais do que captar sons. É obedecer, acolher, responder. O verbo hebraico chama, usado no Antigo Testamento, significa tanto escutar quanto obedecer. O famoso Shema Israel, ouve, ó Israel, Deuteronômio 6,4, é um chamado à fidelidade, a escuta ativa que leva à ação. Jesus usa essa expressão para distinguir os que estão abertos à graça dos que permanecem fechados. É um convite à vigilância interior, à atenção espiritual. Santo Agostinho comenta que Deus passa, mas nem sempre volta, ou seja, há momentos de graça que exigem prontidão. Ouvir é estar desperto. São João Crisóstomo, padre da Igreja, ensina que os ouvidos do corpo são comuns a todos, mas os ouvidos da alma são raros. Ele nos alerta que muitos ouvem com os sentidos, mas poucos com o coração. A escuta verdadeira é dom e escolha. Na nossa realidade, marcada por excesso de informação, ruído constante e distrações digitais, essa frase é um chamado urgente à escuta contemplativa. Quantas vezes ouvimos sem realmente escutar? Quantas vezes a palavra é semeada, mas não encontra espaço em nós? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é um convite à interioridade, à oração silenciosa, à escuta da consciência. É um chamado à conversão, como que tocou Santo Agostinho ao ouvir "toma e lê". É também um alerta: a palavra de Deus é viva, mas só frutifica onde há abertura. Essa frase é o tema central da parábola e o fio condutor da espiritualidade cristã: escutar para transformar. Jesus não força, ele convida. A escuta é o primeiro passo da fé. E a fé, quando acolhida com perseverança, transforma o coração em terra boa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Hoje, essa palavra é dita a mim e a você. Que possamos escutar com o coração, e deixar que a semente da verdade floresça em nós. A perseverança nesse contexto é a virtude que mantém viva a semente, mesmo quando o tempo é árido. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2473, afirma: o martírio é o supremo testemunho dado em favor da verdade da fé. Designa um testemunho que vai até a morte. O mártir dá testemunho de Cristo morto e ressuscitado, ao qual está unido pela caridade.
Essa união pela caridade é o que transforma o sofrimento em oferta e a morte em vida. O Papa São João Paulo II, em sua catequese sobre o martírio, fala do martírio branco, aquele vivido no cotidiano, sem sangue, mas com renúncia, paciência e fidelidade. É o martírio dos que perseveram na oração, na caridade e na luta contra o pecado, dia após dia. O sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Vatican News. Hoje vivemos em outro tipo de perseguição. Não somos ameaçados por espadas, mas por distrações. Não somos proibidos de crer, mas tentados a não viver o que cremos. A semente da palavra ainda é lançada, mas muitas vezes cai à beira do caminho, entre pedras ou espinhos. O Evangelho nos alerta. É preciso ouvir com coração bom e generoso, conservar a palavra e dar fruto na perseverança. A fé não é emoção passageira, mas raiz profunda. Não é apenas escuta, mas resposta. Não é apenas acolhida, mas cultivo. Os mártires coreanos nos ensinam que a fé verdadeira não se adapta ao mundo, ela o transforma. Eles viveram num tempo de opressão, mas não se calaram. Hoje somos chamados a viver num tempo de relativismo, onde tudo é negociável, inclusive a verdade. Mas a palavra de Deus não muda. Ela continua sendo semente e nós, terra. Que tipo de terra somos? A parábola do semeador é uma convocação à autenticidade. Jesus não fala de quantidade, mas de qualidade. O fruto vem da perseverança. E perseverar é resistir ao cansaço, à superficialidade, ao medo. É viver como quem espera, como quem crê, como quem ama. É guardar o mandato íntegro, como Paulo pediu a Timóteo. É cantar com alegria, como o salmista. É morrer por amor, como André, Paulo e seus companheiros. O tema central desta reflexão é a perseverança na fé como fruto da escuta verdadeira da palavra. A terra boa não é perfeita, é fértil. E a fertilidade espiritual nasce da humildade, da oração, da coragem de viver o Evangelho em meio às pedras e espinhos da vida. Que hoje, ao celebrarmos esses mártires, possamos renovar nosso compromisso com a palavra. Que sejamos terra boa. Que a semente não se perca. Que o fruto seja abundante. E que, como eles, possamos dizer com a vida: a palavra é minha força, e por ela vale a pena viver e morrer. Oração. Senhor, Deus da palavra que transforma, hoje reconhecemos que muitas vezes ouvimos com os ouvidos, mas não com o coração. Vivemos cercados de vozes, de notificações, de opiniões que se sobrepõem à tua verdade. E quando não escutamos a tua voz, a vida se torna árida. A semente da fé não encontra espaço, e o coração se endurece como terra pisada. Perdemos o rumo, deixamos de florescer e nos tornamos reféns da superficialidade. Mas tu, Senhor, não deixas de semear. Mesmo quando não ouvimos, tu insistes, tu esperas, tu nos chamas. Na parábola do semeador, Jesus nos revela que a escuta verdadeira é o início da transformação. A palavra é lançada, mas só frutifica onde há abertura, humildade e perseverança. Quando escutamos com atenção, com fé, com desejo de viver o que ouvimos, os frutos começam a brotar. Frutos de paciência, de compaixão, de coragem. Frutos de reconciliação, de serviço, de sabedoria. A escuta ativa nos torna mais humanos, mais santos, mais próximos do reino. Ela nos ensina a discernir, a amar com profundidade, a agir com justiça. Na nossa realidade marcada por pressa e distração, escutar é um ato de resistência. É escolher o silêncio em meio ao barulho. É buscar sentido onde o mundo oferece apenas consumo. É parar para ouvir a dor do outro, a voz da consciência, o sussurro do espírito. E por isso, Senhor, queremos ser terra boa. Queremos acolher a tua palavra com generosidade, cultivá-la com oração, e deixá-la frutificar em gestos concretos. Queremos escutar com o coração, e viver com coerência. Ajuda-nos, Senhor, a praticar a escuta na vida diária. Que saibamos ouvir antes de julgar, acolher antes de responder, compreender antes de agir. Que a nossa escuta seja ponte e não muro. Que ela seja fonte de paz, não de conflito. Que ela nos leve a servir, a consolar, a construir. E que ao escutarmos a tua palavra, sejamos também instrumentos para que outros escutem. Que nossas atitudes despertem nos outros o desejo de ouvir-te. Que nossas palavras sejam sementes de esperança. Que nossa vida seja testemunho de que vale a pena escutar com fé. Porque, Senhor, quando o coração escuta, a alma floresce. E quando a alma floresce, o mundo muda. Que hoje e todos os dias possamos dizer com sinceridade: fala, Senhor, que teu servo escuta. E que ao escutar, sejamos transformados. Que ao sermos transformados, sejamos enviados. E que ao sermos enviados, sejamos luz para os que ainda não escutam. Que a escuta seja o início da missão, e o fruto da escuta seja o amor.
Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.